Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso diálogo Biodiária e Rastreabilidade, Impactos e Caminhos para a Pecuária Brasileira. Eu sou Michele Borges, gerente executiva da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Agradeço a presença de todo mundo, a disponibilidade. Esse encontro tem o objetivo de nós discutirmos e ampliarmos a conscientização, principalmente dos produtores rurais, para a questão da nova normativa que vai chegar junto com a UDEAR aí, em breve, e nós temos aí mudanças significativas para os produtores rurais, no sentido de exigências de nova legislação e benefícios de práticas sustentáveis ao adotar a questão de rastreabilidade, para que a gente possa ter uma produção mais eficiente, de maior qualidade e atender às demandas globais de sustentabilidade e aos mercados, não só nacional como internacional. É importante a gente discutir os impactos que essa nova legislação irá trazer para toda a cadeia produtiva, o foco da rastreabilidade como uma ferramenta onde a gente consiga mostrar o valor daquele produto, a origem daquele produto, toda a questão de gestão da propriedade, a questão socioambiental da propriedade também. Então, é importante que todos nós entendamos o quão significativo é a rastreabilidade e como que a gente pode cada vez mais implementá-la para o uso de boas práticas e também não só para a questão do monitoramento desses animais e das terras onde eles estão inseridos, como também na própria gestão da propriedade e a nova realidade que o mercado está impondo, né, e exigindo em relação aos produtos aí. Esse evento ele tem uma parceria aí, está sendo correalizado com a Sociedade Rural Brasileira, conta com a parceria da Fundação Solidariedade, e ambos são aí membros da mesa, e a gente tem a satisfação de tê-los conosco. Esse projeto é um projeto SAFE, que faz parte da iniciativa Time Europa sobre cadeias de valor livres de desmatamento, financiada principalmente pela União Europeia, Alemanha, Países Baixos e França, além de outros membros da União Europeia. E para enriquecer aqui o diálogo, eu vou chamar aí nossos convidados, apresentá-los, que a gente tem a satisfação de trazê-los. Em primeiro lugar, aí eu trago o Aécio Flores. O Aécio ele é vice-presidente da Abicar e atual coordenador do GT de Rastreabilidade da Mesa, administrador pela Unicinos, com MBA pela FGV, atua há 35 anos com tecnologia para o agronegócio, especialista de métodos ágeis e gestão de projetos, liderou iniciativas como Sysbov, do MAPA, e sistemas de rastreabilidade e e-commerce. Hoje é CEO da FS Tech, onde desenvolve o novo Sysbov e o PNIB, além de coordenar o GT de rastreabilidade e certificação da Câmara da Agrocarbono do MAPA. Seja bem-vindo, Aécio. Obrigado, Michele. Bom dia a todos. Eu começo, Chamo então, ou também. tu vai chamar todo Vou mundo, né? apresentando todo mundo, aí Isso. depois vocês têm a fala de vocês. Marielle Rodrigues, gerente de Sanidade e Bem-Estar Animal na MFG Agropecuária, médica veterinária, formada pela Unifage de Jaguariúna, pós-graduanda em Sustentabilidade e Bem-Estar Animal pela FASU, possui ampla experiência em sanidade e bem-estar de ruminantes, com atuação em confinamentos, abatedouros, provas da ABKM e originação de gado. Já atuou como plantonista em hospital veterinário, médica veterinária, sanitarista de campo e atualmente é gerente nacional do projeto de sanidade e bem-estar animal dos confinamentos da MFG Marfrig. Bem-vinda, Marielle. Obrigada, Michele. Bom dia a todos. Renan Coleta, gerente de confinamento na MFG Agropecuária, médico veterinário formado pela Unicastelo, com especializações em clínica médica e cirurgia de grandes animais em produção de gado de corte pela Reagro.
atua desde 2014 no sistema de produção em confinamento bovino, com sólida experiência nas áreas de sanidade, rastreabilidade e gestão. Bem-vindo, Renan. Obrigado, Michele. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. A Patrícia Arantes, diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira, ela não pôde estar conosco hoje. Quem vai estar representando e muito bem representada aí é o Luiz Roberto Zillo, que está como o pessoal, representante da SRB. O Zillo, ele é zootecnista e diretor da pecuária da SRB. E seja bem-vindo também, Zillo. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia a todos, obrigado, um abraço para todos que nos estão nos assistindo aí. Muito obrigado pelo convite. Aécio, você tem 7 minutinhos aí para fazer uma breve explanação e depois na sequência. Desculpa, Zilo, você tem 7 minutinhos e depois na sequência entra o Aécio. Obrigada. Perfeito. Obrigado você. Bom dia a todos. Minha participação aqui é através da Sociedade Rural Brasileira e também represento o Grupo Pecuário Brasil e eu represento aqui o setor produtivo. E o objetivo dessa minha participação aqui é trazer um pouco da realidade hoje da rastreabilidade, que é bem diferente de como quando a gente começou. E a verdade é que a gente tentava que não fosse obrigatório, mas, enfim, hoje a gente já tem outra visão. E a obrigatoriedade a gente achava que era uma coisa um pouco fora do contexto para a pecuária, para os pecuaristas, porém, no formato que está, o tempo que a gente estava pensando, né, que ia acontecer essa realidade vai ser o mesmo, então tá tudo bem. E eu percebo que ela fica um pouco distante dos pecuaristas, porque é, quando se fala em rastreabilidade, fala agora vamos ver toda a minha propriedade, a parte ambiental era muito preocupante, né? Mas, enfim, a parte que a gente quer trazer aqui, mostrar que é na gestão, né? Eu participei em 2001 do primeiro Sisbov no início e eu fiz. Depois eu vi que não tinha tanta viabilidade econômica na época para fazer o Sisbov para exportar e eu descobri naquele momento que a rastreabilidade mudou totalmente a fazenda, a gestão da fazenda. Melhorou muito todo o trabalho sanitário, a percepção dos funcionários também, né? De começar a fazer um movimento de gestão organizado, por ordem nas coisas, projeções, né? Eh, Você ter previsibilidade das coisas, fazer previsão de anos para frente, 2, 3 anos para frente. Hoje se fala muito isso, mas a gente já falava um pouco lá atrás, né? Na parte de gestão. E eu acho que o sistema que está sendo proposto agora, ele vai beneficiar toda a cadeia. Óbvio que não só para fora, para exportação, a rastreabilidade. Dentro, hoje aqui, tem indústrias, digamos, grandes atacados, tudo que já aqui dentro do próprio mercado interno já solicitam a necessidade da rastreabilidade, mesmo porque muitos grupos são de fora também. E assim, a gente vê com bons olhos hoje, né? É óbvio que tem custos. O pequeno produtor, a gente destaca muito, a sociedade rural, ela pensa bastante nesse sentido dos pequenos, como levar essa responsabilidade aos pequenos, a pessoa que tem a cria só, por que que eu vou rastrear se eu só crio, eu não vou ter benefício, né? A gente comentou aqui um pouco antes, o que que a gente faz primeiro? Rastreia para ter o benefício ou primeiro espera vir o benefício para depois a gente rastrear, né? Então, assim, o conselho que eu dou aos produtores é que comecem procure saber como que funciona hoje, comece a tentar rastrear, porque vai mudar totalmente a sua propriedade, sabe? É, e essa obrigação, vamos dizer, que hoje que o governo, que o Ministério da Agricultura está propondo, de fato tem sentido, porque se a gente não obriga,
é, a gente acaba deixando para o fim, que deixando a hora que for, a gente está para trás, fica para trás, né? Eu estou falando assim, uma visão que eu estou trazendo aqui, é bem simples, tá? É do pecuarista, é para chegar ele não com tantos termos, né? Difíceis que a gente possa falar, né? Mas tem outra coisa que eu gostaria de falar aqui, de citar também, seria vamos pensar agora para frente, né? A gente vê que a Europa, a União Europeia, ela tem essas exigências todas aí, mas também não é só o mercado que tem outros mercados, tem o mercado asiático, tudo, mas todos eles já estão, inclusive a China mesmo, no protocolo já dizia que tem que ter rastreabilidade. Uma hora vem, uma hora eles vão ter que eu acho que até já começaram a cobrar, né? Então, assim, a rastreabilidade é uma ferramenta muito importante hoje para melhorar a sua gestão. Então, vamos dizer que nós estamos sendo afetados tanto no mercado interno como externo. Então, eu aconselho, assim, se puder, na parte do rastreável, que dê atenção aos pequenos, né? Como que a gente vai chegar neles assim? Como que a gente vai mostrar isso para o pequeno produtor, que ele tem, não tem curral, tudo, mas assim, isso é necessário. Eu estou sendo bem sincero aqui, defendendo o produtor, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar essa parte também. Uma grande preocupação, como eu falei um pouquinho no início, era a parte ambiental, né? Isso parece que está sanado, mas quando você faz a venda, as coisas, uma venda, é lógico que eles vão saber se você tem o CAR e documentação, tudo isso é obrigação também ter, né? Um detalhe que eu queria falar da obrigatoriedade é uma coisa que está acontecendo, foge um pouco do contexto aqui. Quando agora a gente parou de fazer a fitose, pararam de dar vacinas de clostridiose, pararam de dar vacinas de raiva, pararam. Isso está acontecendo um problema enorme, enorme. Eu tenho visto no campo aí há 2 anos que a gente está com um projeto na estrada e o pessoal está reclamando muito aumento de mortalidade. Então, assim, então, se você não, se você tinha aquele 2 vezes por ano, pega o gado, vamos vacinar de aftosa, é obrigado, e tal, você fazia o outro controle. Isso está fugindo do controle. Isso está muito perigoso. Então, eu acho que a rastreabilidade, até isso vai ajudar, né? Até isso vai ajudar. Mas assim, é bem simples. Eu estou aqui para a gente debater, eu estou aqui para perguntas, o que eu puder falar. Eu quis falar uma coisa bem simples, né? De, assim, de produtor, né? Para produtor. E queria ouvir também os colegas aí. Tem exemplos aqui excelentes aí, pessoas de responsabilidade. Eu só, rapidamente, em 2006 eu ganhei um prêmio da Famato, chamava NPEC 2006, porque eu era o único dos 44 municípios, sindicatos rurais do Mato Grosso que fazia gestão. Foi graças à rastreabilidade do Sisbov, eu tinha que apresentar planilhas, pesagens, animais, tudo só eu que apresentei. E tinha grandes pecuárias lá, né? Agropecuárias, tudo. Eu não estou me gabando de nada aqui, mas é assim, quando eu cheguei lá para pegar o prêmio, eu falei, mas como é que você faz isso? Começa com uma caneta, um lápis, uma, 2 canetas de 2, 3 cores, uma régua, uma borracha. Não tinha planilha. Então, assim, a rastreabilidade vai ser simples assim também, eu acredito. Você vai lá, brincou, marcou, hoje tem planilha para tudo, você passa lá, passa bastão, tudo, você quase não facilitou demais, né? Mas esse é o recado que eu queria, espero ter podido ajudar aí alguma coisa, estou substituindo aí a Patrícia e estou à disposição aqui. Muito obrigado, né? Muito obrigada, Zilo. Sempre é importante a gente ter esse histórico aí, né? E mostrar a importância e mostrar visões diferentes que os produtores têm hoje, né? E como que a gente pode ajudá-los a avançar cada vez mais. Aécio, por favor. Cara, é bom escutar o Zilo falar assim, cara, porque a grande questão é essa mudança de entendimento do benefício que a rastreabilidade dá, né? A gente, a maioria da classe produtora entende a rastreabilidade como um ônus, né? E a gente tem que reverter isso e mostrar que é um bônus.
Eu vou passar 4 slides muito rápidos aqui, tá? Só para a gente contextualizar a questão do assunto da rastreabilidade específica, tá? Primeiro, eu vou apresentar para vocês alguns benefícios tangíveis e intangíveis numa visão macro, tá? Então, os tangíveis para o produtor, acesso a crédito, desoneração, prioridade em programas como ABC+, e PSA, apoio à digitalização e inclusão de mercados verdes preferenciais. Então, esses são benefícios bem claros que hoje o governo já apresenta, o Ministério apresentou no Plano Safra, e são processos que a rastreabilidade ela abre a porta, né? É importante a gente ter esse conceito que a rastreabilidade é uma ferramenta, ela não resolve tudo, mas a partir dela tu consegue estabelecer alguns controles muito claros, específicos sobre a tua produção, conforme o próprio exemplo que o Zilo deu. Alguns benefícios intangíveis é o reconhecimento público, né? Que tu tá fazendo uma produção controlada, que tu tem monitoramento, tu tem gestão sobre o seu produto, a preferência em contratos de exportação, ou seja, os mercados que estão exigindo a rastreabilidade do Brasil. Acho que o Zilo colocou muito bem a posição da China. A gente fala muito, se fala muito em União Europeia, que é 3% do mercado de exportação, mas a gente tem a China que é mais de 50% do mercado em 2025 e que já tem no seu acordo sanitário a exigência da rastreabilidade desde o nascimento, um animal produzido a pasto e abatido com até 30 meses de idade. Então, são informações que são garantidas pelo processo de identificação e rastreabilidade. Então, isso, a partir do momento que começar a vir uma cobrança mais forte em cima disso, é a preferência que o mercado vai dar em cima do produto que já tem esse compliance, já tem essa conformidade. Além de redução de riscos legais e ambientais, valorização da imagem do produtor e um fortalecimento da reputação, ou seja, de novo eu vou chamar o Zilo na conversa, porque esse exemplo que ele deu de 2006 é muito interessante, porque cai muito com essa questão da fortalecimento da reputação regional. Com certeza esse prêmio que ele ganhou na época destacou a propriedade dele, melhorou a reputação daquela propriedade com uma gestão mais apurada. E eu acho que é isso que é um dos benefícios que a rastreabilidade traz, né? Então, ela proporciona vantagens econômicas diretas, né? E o acesso a linhas de crédito e a facilitação de comercialização. De cara, a gente tem algumas vantagens para o produtor e a indústria, tá? A valorização da produção, como a gente já está comentando desde o início, a ferramenta de gestão, como o Zilo colocou bem, né? E o risco reduzido para a indústria, né? Eu sempre uso uma metáfora que a pecuária é um trem que a indústria pode ser o vagão que puxa lá, entendeu? Mas os passageiros são os produtores e um trem vazio não funciona, né? Se a gente não tiver uma combinação entre quem puxa, quem é o maquinista e quem é o passageiro, a gente não vai a lugar nenhum. E eu acho que apresentar um produto com menos risco no processo de comercialização e principalmente no risco da indústria, que é quem vende o produto, na verdade, para o consumidor final, é muito importante, isso faz parte do processo, né? Então, a rastreabilidade ela começa a criar uma linha de conexão maior entre produtor e indústria e começa a criar, e cria, na verdade, não começa a criar, uma relação melhor de confiança entre quem compra e quem vende o produto, e estabelecendo assim critérios de melhoria de preço e assim por diante. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter é o impacto no mercado pro investidor, né? Então, o fato de acessar mercados premium a partir da própria questão da rastreabilidade, no fim, esse compliance de sustentabilidade, a gente pode ter o último extrato, o último censo da BEC com os 15 maiores países exportadores, né? A gente tem lá a União Europeia como sétimo país, sétimo bloco. Só que ela hoje paga a cerca de 120% a mais na média que todos os outros mercados, né? Por exemplo, se comparar a União Europeia com o Egito, ela paga 150% a mais que o Egito paga. Então hoje ela tem lá, a União Europeia é um mercado que paga US$ 7.300 a tonelada e a gente concorre com mercados que pagam 3.000, US$ 4.000 a tonelada e às vezes US$ 6.000 a tonelada, como é o caso de Israel. Então a gente está dizendo que é um mercado premium, é um mercado que paga mais. E quando a gente tem a notícia, por exemplo, que veio uma missão do Japão, abrindo Coreia, começando esse processo de habilitação do Brasil para isso, a gente está atingindo mercados mais premium ainda em cima desse processo. Então a rastreabilidade ela abre isso.
e ela é uma ferramenta específica para fazer certificação, né? Ou seja, eu tenho lá o meu processo rastreado, que é a minha melhoria de trânsito, que é o grande objetivo do Plano Nacional de Identificação de Bovinos do Brasil, que é um upgrade sobre o processo de trânsito que hoje é em lote para passar para o indivíduo, né? Essa ferramenta da rastreabilidade individual te dá a possibilidade para tu criar, a protocolos de certificação em cima da tua produção. Então, ela te dá uma forma, um acesso específico para tu qualificar mais o teu processo produtivo e tu diferenciar cada vez mais o teu produto dentro da sua linha de fornecimento e linha de entrega, né? E no último item da pirâmide, mas que é o mais importante, ela dá uma base de confiança e transparência. Então, a partir do momento que eu tenho um animal rastreado, identificado e quem sabe até com um processo de certificação, eu já tenho uma série de respostas que eu não preciso dar mais para os mercados, porque elas já estão incluídas nesse produto, já estão embutidas nisso. Então, ela garante acesso às exigências ambientais, porque ela é uma ferramenta que a gente pode determinar e fazer uma rastreabilidade socioambiental em cima do animal, né? Então, ela proporciona esse controle. Então, ela proporciona uma elegibilidade para finança sustentável, título verde, investimentos ESG. Então, ela abre um caminho novo para o produtor nesse sentido. E, por último, mas não menos importante, né, a gente tem os benefícios para a governança pública. Então, quando a gente fala de rastreabilidade, a gente está falando de segurança sanitária hoje, qual é o foco do PNIB, para o Brasil inteiro. O Zilo comentou bem que a gente agora é um país livre de aftosa sem vacinação. A importância da rastreabilidade nesse momento que a gente retirou a vacina, ela é fundamental, porque um foco de aftosa no Brasil seria um caos hoje, porque fecharia vários mercados que hoje estão lá contando que o Brasil não precisa mais vacinar porque não tem mais o vírus inoculado nos bovinos, né? Então, a resposta rápida que sistemas de rastreabilidade podem dar para um processo como um acordo, como um alerta sanitário nesse sentido, é fundamental. Hoje a gente tem alguns exemplos específicos, como o caso típico de vaca louca que aconteceu na China. Ficamos 3 meses sem exportar, a arroba caiu de 320 para R$ 180, né? Isso foi um baque para todo produtor, para a cadeia como um todo. Imagina isso acontecendo com um caso de aftosa que a gente não tem resposta rápida para dizer onde é que deu, com quais animais esse animal conviveu e onde é que está o círculo sanitário que foi criado para isolar esse vírus dentro de uma região específica. Se a gente não tiver essa resposta em segundos, eu digo em segundos, porque essa é a função da rastreabilidade nesse processo, a gente tem um risco de ter um Brasil fechado para exportação e realmente ter uma crise muito grande na pecuária. Então, a importância da rastreabilidade nesse momento, ela é tanto sanitária, ela até é mais sanitária do que propriamente socioambiental para a questão de ferramenta, em questão da retirada da vacina, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento, esse entendimento específico, porque muito se fala da rastreabilidade como uma ferramenta para obter compliance de estabilidade. Só que a rastreabilidade hoje ela está sendo pensada como uma ferramenta sanitária, sólida, que vai ser um upgrade em cima da movimentação, onde a gente vai ter, em vez de ter um animal em lote, vai ter um animal individualizado e vai conseguir dar respostas rápidas a mercados a partir de problemas sanitários específicos. Então é muito importante a gente ter essa consciência de por que fazer a rastreabilidade nesse momento tão específico que o Brasil está passando. Não é só por causa do ODA, é simplesmente por uma questão de controle sanitário maior em cima do rebanho também. Então, a governança para o governo, ele traz uma governança territorial mais eficaz, monitoramento de políticas públicas, então, facilita o processo de acompanhamento de políticas públicas já implantadas pelo governo, como o próprio RenovaBio, metas do NDC, né? E o cumprimento de acordos internacionais, que daí entra o caso da EUDR, mas também entra outros acordos internacionais feitos com outros países. Então, encerrando aqui esses slides para não envenenar vocês com tanto slide específico, né? A importância da rastreabilidade para a cadeia como uma ferramenta sanitária é uma coisa que a gente não precisa mais questionar, eu acredito, né? Acho que a saída da vacina, a importância de a gente ter um controle, um monitoramento maior em cima dos rebanhos para dar resposta sobre a saúde animal do Brasil, ela é fundamental nesse momento que a gente está passando agora. E se a gente for cruzar isso com uma exigência de uma produção sustentável, de um compliance de produção sustentável, que está batendo a nossa porta em janeiro de 2026,
a gente tem ali a cereja no bolo para fazer a rastreabilidade especificamente falando, porque a gente vai precisar dar esse compliance para atender inicialmente o mercado na União Europeia, mas eu acredito vários outros mercados no mundo estão nessa esteira de exigência, por uma questão, todo mundo está passando os efeitos climáticos, a preocupação para mitigar esses efeitos é muito importante, e isso está virando uma ação de governo, uma ação de sociedade, e isso é muito importante a gente ter a ciência. E por último, para não me estender, o grande, vamos dizer assim, o grande pulo do gato nesse processo todo, para usar uma expressão bem conhecida, é uma coisa que o Zilo colocou de uma forma muito simples, mas é que é fundamental. O papel do Estado no apoio ao pequeno produtor vai ser fundamental para dar esse start no processo. Grandes agropecuárias já têm estrutura, já têm um investimento, já têm uma linha de fornecimento, já estão encaixadas numa linha de fornecimento de mercados premium, mas a grande questão é que elas se abastecem de pequenos produtores, na sua grande maioria. E se a rastreabilidade não começar nesse pequeno produtor de cria, a gente tem um elo quebrado no processo de informação. E hoje a gente precisa de rastreabilidade desde o, vamos dizer assim, do desmame do animal para a gente ter um compliance específico mais forte. E o papel do Estado para fazer o apoio, principalmente serviço de extensão e a conscientização, ou como eu uso também bastante, a catequização desse produtor de cria, que ele tem que estar incluído num processo de fornecimento, que ele vai ganhar mais com isso e tem que ganhar mais com isso, porque senão ele não vai fazer, entendeu? É fundamental nesse início, né? A gente é um país de 210 milhões de animais, né? Entre a média de todos os censos que a gente tem aí. São 2,5 milhões de produtores aptos à produção de uma pecuária comercial. Então a gente tem um desafio muito grande pela frente. E se a gente não der as mãos à cadeia como um todo nesse momento, a gente vai ficar para trás. E o ficar para trás é ter uma pecuária fragilizada no Brasil, ter uma pecuária que não é pujante como a gente hoje todo mundo sabe que é, e pode realmente gerar alguns problemas de comercialização, sejam ela interna ou externa dentro do processo. Então, um recado, eu vou de novo usar um trecho do Zilo. O recado é: não espera o prêmio para fazer, faz para exigir o prêmio na hora que tu vai comercializar o teu animal. Seja ele não só para o frigorífico, mas principalmente entre as etapas da cadeia de recria e terminação, que é onde vão precisar começar a valorizar muito o animal rastreado para manter essa conformidade nessa linha de fornecimento que está sendo tão exigida pelos mercados externos brasileiros. Obrigada, Écio, muito bom. Eu acho que é bem isso, né? Todo mundo se dar as mãos aí, né? Todas as categorias do setor se dar as mãos para que a gente consiga avançar com isso, olhando para o mercado nacional e internacional, né? E cada vez mais a gente vai fazer a abertura desses mercados, né? Porque a gente tem sim um produto premium para estar alcançando novos mercados. Eu convido agora a Marielle e o Renan. Por favor, fiquem à vontade aí para trazer a visão de vocês e como que vocês já vêm adotando essa prática dentro da MFG. Bom dia, Michelle. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Eu vou compartilhar um material breve aqui também com vocês, bastante em concordância com o que o Luiz e o Aécio trouxe para nós. Compartilhar um pouco da experiência de como foi a implementação lá atrás na MFG e os diferenciais que trazem aí para a nossa produção. Michelle, só confirma para mim se a tela está certa. Tá. Sim, Bom dia a todos. Eu sou o Renan, sou gerente de confinamento da MFG Agropecuária. Atualmente estou na unidade de Campo Verde. Eu entrei na empresa em 2014. No momento que eu entrei, o processo de rastreabilidade já era bem implantado. Ele foi implantado no ano de 2009. E assim, o intuito de implantar o processo de rastreabilidade foi porque, como todos sabem, a MFG é do grupo Marfrig, né? E assim, como é uma empresa que tem um vínculo muito estreito com uma multinacional, a gente passa pelos mesmos processos de auditoria, controladoria, e tinha uma demanda de um controle mais preciso,
que até então o controle da MFG era feito por lote, né? Então, assim, entrava um lote, era um controle não era muito confiável, assim, né? Não era tão confiável quanto o da rastreabilidade. Então, foi o primeiro ponto foi justamente um controle mais confiável, né? Mais um controle individual. O que é mais confiável do que um controle individual dos animais, né? Então, surgiu dessa demanda e também, coincidentemente, mais ou menos nesse período aí, foi quando a MFG começou a abrir mercado para pegar parceria, porque até então era gado próprio. Então, assim, precisava de um controle mais apurado ainda, intensificar a gestão, né? E com isso, com a implementação da rastreabilidade, também houve a possibilidade de bonificar esse parceiro, né? Então, assim, visto que a MFG não fica com a bonificação, né, que a indústria paga, a gente repassa tudo, sempre repassou tudo para o parceiro, então acabou tornando mais atrativo, né? Vamos dizer, aí, num ano aí de margem um pouco mais estreita aí de resultado, a bonificação aí que a rastreabilidade paga para o parceiro é bem representativa na margem do parceiro, né? Então acaba tornando um pouco mais atrativo. Pode passar aí, Mari. E o processo de implementação não foi muito difícil, né? Porque a Marfrig em 2009, já batia animais rastreados de outras propriedades, tinha o departamento de rastreabilidade, então já tinha todo um amplo conhecimento aí do tema. Então, o pessoal dos frigoríficos foram para as propriedades para implantar, ver o que precisava de mão de obra, de pessoas, de equipamentos, e com o apoio da certificadora na época, que era outra que a gente não trabalha mais hoje, né? Foram nas unidades e implantaram, né? No começo teve um pouco de dificuldade, porque era uma coisa nova para colocar na cabeça de funcionário de curral, que a importância de colocar os elementos identificadores corretos, passar as informações para o pessoal do escritório, né? Então, assim, tem um pouco do desconforto ali que toda mudança gera, mas depois que engrenou, foi tranquilo, todo mundo entendeu o intuito e hoje roda perfeitamente, a gente não tem problema, né? Então, o processo de implantação não foi complicado e para também tocar também não foi, é só o processo ali, a transição, né? Então, hoje roda muito bem, flui muito bem o processo de rastreabilidade nosso. Os custos para poder aderir aí o processo da rastreabilidade não são custos elevados, é bem acessível, né? A mensalidade, aí, a licença do software, né? Que é barato. O funcionário, né? Tem que ter um funcionário, pelo menos um no curral e outro no escritório, para a parte documental e um na parte operacional. Um notebook, um leitor de código de barra, um bastão para ler chip, comprar os brincos e os elementos de identificação. Então, assim, adaptar os processos internos, né, entrou animal, identifica, informa BND, saiu, manda para o frigorífico, confere se deu baixa. Então, assim, o custo relativamente barato. Hoje, aqui na MFG, estamos rodando aí por animal em torno de R$ 7 de despesa por animal. Então, assim, totalmente retorna esse investimento, né? E assim, e o retorno não é só o financeiro, como o Zilo e o Aécio comentou aí, assim, proporciona um controle interno nosso aqui gigantesco. Que nem a gente conversa, a gente não vê mais MFG sem rastreabilidade. Assim, eu acho que porque, como eu falei, a gente não fica com a bonificação. Então, assim, ela traz o parceiro, é um atrativo para o parceiro, só que a MFG busca com a rastreabilidade o controle interno. A gente passa por auditoria, passa por inventários periódicos, onde todo o gado passa no mangueiro para ser lido, para ser feito a contagem. Então, se não tivesse rastreabilidade, ia ser muito difícil esse procedimento. Então, proporciona aí um controle gigantesco. Sem dizer que, como vocês falaram aí, acessa mercados exigentes, né? Então, assim, a gente consegue
pôr a carne nossa lá na Europa, que é um mercado muito exigente, e ninguém sabe se amanhã ou depois o outro mercado vai exigir rastreabilidade. Se exigir, se a Mari quiser pontuar mais alguma coisa aí. Só um complemento aqui dessa parte de custo de investimento. A Reina falou do valor. No passado, quando ela foi implementada, lá para antes de 2009, a parte da bonificação eles Era, mudaram, era né? se- Estão só atualizados. era R$ 7 por arroba na época, né? Isso. Então, Lá no início foi dessa no forma, né, início. Renan, com É, uma boa isso. bonificação. Hoje a gente sabe que os valores mudaram, mas ainda assim é positivo. Até o Aécio está aqui e vai lembrar, a gente fez um encontro recente de bem-estar animal e um dos pecuaristas falou assim, a rastreabilidade ela sempre bonificou para mim. E durante o tempo que eu fiz ela, teve momentos que bonificou mais, momentos que bonificou menos, mas a conta sempre foi positiva. Então eu não tem mais como deixar de fazer. Então é um comentário que você vai ter o custo inicial, principalmente de ter uma mão de obra qualificada, para ter uma pessoa para conduzir essa parte de gestão do software, mas depois que isso engrena, é muito fácil de lidar no dia a dia, né? O É, brinco não tem um alto custo, né, Renan? Realmente é mais é, alguém ali para acompanhar o e, sistema. e assim, você pega numa oscilação de mercado e o parceiro manda o boi pra gente, aí pode ser que caia o preço e assim, o que muitas vezes garante a margem do parceiro é a bonificação da rastreabilidade, né? Então assim, acaba sendo muito atrativo e uma segurança para ele, né? Exatamente. E saindo um pouco da história de como foi o processo para a MFG na época, é claro que a gente teve um apoio melhor por estar próximo à indústria, mas não que isso hoje, no passado era um pouco mais difícil o acesso, hoje é mais fácil de ter acesso a uma certificadora para produtores de pequenos e, e média produção. Mas, além do processo de implementação, comentar um pouco com vocês na parte técnica, os ganhos que a gente teve, os controles que nós conseguimos fazer. Então, como já foi apresentado pela Michelle, hoje eu sou responsável pela parte de sanidade e bem-estar dos confinamentos. E o que mudou depois que nós colocamos isso dentro da empresa, né? Uma frase que eu gosto bastante, como a MFG ela se posiciona na parte de bem-estar animal e que o bem-estar animal ele começa na informação que não se perde. E se ela não se perde é porque a gente consegue registrar e além de registrar isso individualmente para poder comprovar. Então, na parte de certificação, ela é um grande avanço. Na parte de garantias sanitárias, para poder fazer análise de dados, a gente sabe de todo o controle que é preciso em todo o Brasil, como foi comentado da vacinação aftosa também. Mas se isso não tiver registrado, se você não tiver dados para olhar tantas outras morbidades hoje que tem no nosso país, em questão de pneumonia, clostridiose, enfim, você não consegue ter uma decisão assertiva sobre o que você precisa fazer com o seu rebanho. E como a rastreabilidade você consegue deixar isso registrado, é muito mais fácil de fazer uma análise de dados e conduzir a sua propriedade, né? Ela também puxa a fila dos demais controles, porque depois que você aprende a trabalhar com aquilo que é bom e organizado, você quer isso em todas as áreas. Então, para já grandes produtores, né, ajuda na parte na automação e de outros sistemas de controle de estoque que podem ser utilizados no dia a dia. Então, nós temos o controle tanto do gado quanto tudo aquilo que é feito. É um movimento em cadeia que um vai puxando o outro. E não tem como não destacar a melhora no controle financeiro da propriedade, porque quando você consegue analisar, o Renan comentou antes, a gente tinha um controle por lote, hoje você tem um controle por indivíduo. Você consegue, um exemplo, às vezes o lote saiu com um resultado inferior daquilo que você estava esperando, mas é porque eu tinha um animal nesse lote que tem um histórico de uma morbidade, e aí aquele animal está puxando a média do meu lote. O que eu faço? Retiro a rastreabilidade desse um animal, retiro o SISBOV desse um animal e vejo o verdadeiro ganho do meu lote. Então, assim, melhora o controle financeiro no detalhe, e a gente sabe que hoje a pecuária ela dá lucro quando ela é olhada no detalhe. Tá? Permite análise de riscos de origem, a gente comentou aí da parte da União Europeia também, falar de desmatamento, então, da onde vem o gado que você compra, se condiz com a produção que você quer ter, se aquela fazenda às vezes teve um problema, vamos dizer, se cercose é algo comum hoje por todo o Brasil. Então, se você às vezes trouxe um gado que deu presença de cercose naquele lote, será que realmente pegar mais animais daquela origem não pode oferecer um risco para os animais que você já tem na sua propriedade? Ele permite essa análise porque você tem uma garantia de onde os animais vieram, né? E os históricos confiáveis para tudo isso. Independente se daqui ano que vem eu não estiver na empresa ou o Renan, depois de tanto tempo sair, a pessoa que entrar tem um histórico ali de tudo que aconteceu para trás e consegue continuar a tocada da propriedade.
E aqui só uns exemplos para vocês de como permite uma gestão técnica e uma gestão realmente fina do dia a dia. São alguns prints de painéis que a gente utiliza e que é possível devido à rastreabilidade, tá? Aqui na direita tem um prontuário sanitário. Hoje, então, a gente consegue. Eu coloco lá o Sysbov do animal e aparece para mim tudo que ele tomou de entrada, quais os tratamentos que ele recebeu, de onde ele veio. E depois consigo linkar até com a quantidade de hematomas que a gente recebe lá no romaneio de abate dos animais, né? Então, olha que bacana, eu consigo olhar toda a história. Tem um hematoma lá, será que foi na nossa aplicação? Ou tem algum registro? Porque o sistema que nós utilizamos hoje, ele permite você lançar um registro de ocorrência de origem. Então, será que aquele hematoma, vamos assim, um abscesso do lado direito, ele foi adquirido depois do confinamento ou antes, né? Quando ele chegou, ele já veio com isso. Então, a gente consegue mapear tudo isso, inclusive para corrigir a nossa operação interna, né? Se tem um número de aumento ali de abscesso ou alguma coisa está errada na nossa vacinação. Mas se tem um problema que é antes do confinamento, a gente vai ali e vai orientar o pecuarista parceiro. Então, a gente tem vários BIs de sanidade, consolidado zootécnico, originação, que é permitido por conta da rastreabilidade. Aqui também acompanhamento de saída de lotes zootécnico, que eu comentei com vocês, pegar peso de balanção, balancinha, distância, dias de processamento, a quantidade de animais, a gente consegue olhar todas essas tabelas no detalhes. E para além disso, também a parte experimental, né? Recentemente a gente fez um experimento de enriquecimento ambiental, ficou conhecido aí como BBB da MFG, e nós fizemos primeiro uma análise geral do lote, mas no segundo momento a gente vai olhar o desempenho do indivíduo, e isso só vai ser possível por conta da rastreabilidade. O intergado também, que é um outro sistema experimental, até aqui está numa foto de um experimento que a gente fez no passado em relação à coleta da emissão de gases dos animais, para ver o quanto o animal que menos produzia gases e mais tinha uma produção de carne melhor, a gente conseguia olhar isso aqui individual por meio do sistema intergado, mas só porque eu tinha um brinco lá para ler um por um e conseguir pegar o histórico disso daí. Então, assim, a mudança na gestão ela é muito palpável. É claro que eu estou trazendo aqui uns painéis, que já é uma tecnologia um pouco maior, mas se a gente for olhar no simples, é realmente ter a organização e realmente ter o acompanhamento, como eu falei. A conta de padeiro, você pagou tanto no animal, você pode vender por tanto, e às vezes o seu lote tem um desempenho baixo, mas é porque você tem dois animais ali com um desempenho inferior. Tira esses dois e você consegue realmente o quanto aquele lote rendeu. Isso é importante para todo tipo de produtor, não só o grande, o médio e o pequeno também, para fechar a sua conta no final do dia. Se a gente pudesse passar um conselho final, e é uma frase que inclusive o nosso gestor usa bastante, o Wagner Lopes, é beba água limpa, né? E a MFG tem falado muito isso nos seus encontros de pecuarista. Entre no processo enquanto é tempo de escolher. A gente sabe que o Brasil ele tem uma responsabilidade de fazer a rastreabilidade até 2032, mas até lá a gente tem um chãozinho, e nesse tempinho vai ter um tempo de aprender, de adaptar, de errar e de corrigir com calma. Então, aproveite esse tempo, não deixe para a última hora, né? Beba água limpa, saia na frente. E quando implementar, faça isso com seriedade e consistência, não só assim, vou brincar o boi porque é para mim não levar multa, para isso ser obrigatório, não. A rastreabilidade, ela tem pontos positivos, ela tem benfeitorias que podem ser utilizadas, então aprenda a utilizar, né? Conheça, explore os benefícios dessa rastreabilidade, que é o mais controle sobre a sanidade, sobre o manejo, sobre a produtividade dos seus animais, além da transparência e confiança com parceiros e compradores. Até para, na hora de vender o seu gado, não, mas o meu gado é rastreado, ó, o meu gado é feito todo o protocolo sanitário, tá aqui o registro disso, para poder valorizar o boi que a gente produz. E uma frase final para ficar de reflexão: a rastreabilidade ela não só será obrigação, né, mas ela é uma estratégia e aliada na produtividade e na lucratividade para onde a nossa pecuária tem caminhado. Muito bom, Renan e Marielle. É importante a gente ver aí como que a gente tem uma série de oportunidades aí com a rastreabilidade ainda, né? A gente só está no início aí caminhando e acredito que uma vez que os produtores e todo o setor entenda os benefícios, né, tanto os diretos quanto os indiretos, cada vez e que haja o engajamento da cadeia e chegue a informação a todos, né, desde os pequenos aos grandes, né, os grandes logicamente já saem na frente por uma série de vantagens, vamos dizer assim, em termos econômicos que eles têm para a implementação.
eu acredito que a gente cada vez avance mais e mostre a questão, principalmente Eu, aí que você trouxe, né, Marielle, da questão do histórico, de você ter os dados, né? Então, se você não tem dados, você não tem como monitorar o que está acontecendo ali dentro da sua fazenda, né? E não tem como você ser cada vez mais assertivo, eficiente e produtivo, né? Aécio, por favor, conduza aí o debate com o pessoal. Não, primeiro é muito bom ver a apresentação da Marielle e do Renan, né? Porque daí tu coloca uma visão muito profissional em cima do que a rastreabilidade pode dar para ti, pode te oferecer na propriedade. E eu acho que aquela última frase ali, quem tem informação não perde, né? É aquela história, quem registra tá lá, tu coleta o dado, e a grande questão dessa quebra de paradigma é tu ter uma coleta de dados eficiente em cima da rastreabilidade. E eu acho que isso que a gente começa a ver assim, como é que a gente sai desse patamar de ser uma obrigação, ser um custo que está sendo imposto pelo governo, pelo mercado, para dizer, não, é um benefício que eu estou fazendo para a minha produção, onde eu vou ter retorno em cima disso. Seja ele retorno financeiro, numa linha de comercialização que eu vou entrar, e seja no que a gente viu aqui, tanto na declaração do Zilo como na declaração do pessoal da MFG, do benefício de gestão que a rastreabilidade dá no processo, né? Então, quanto mais controle tu tiver sobre o que tu produzir, melhor é dentro da tua linha de fornecimento, né? Melhor é na tua, vamos dizer assim, na tua profissão, na tua gestão do teu negócio, né? E quanto mais gestão tu tem sobre o animal, melhor vai ser o teu resultado em cima dele, né? Só que tu tem que saber usar essa gestão. Eu acho que o exemplo que a MFG deu é muito claro. Não adianta eu fazer a rastreabilidade não é puramente vou lá, vou colocar um brinco no animal e acabou, não vou fazer mais nada. Tu tem que usar essa ferramenta que tu acabou de botar na orelha do animal em teu benefício, fazendo uma boa coleta de dados, fazendo uma boa preparação da informação, sabendo trabalhar a informação que é coletada a campo, entendeu? Para resolver os problemas e aumentar a tua produtividade. Eu acho que isso assim, é muito bom a gente escutar isso. Imagina há quanto tempo a gente está nessa militância pela rastreabilidade e a gente já escutou de tudo, mas tu vê uma visão muito positiva, às vezes é até um alento assim dentro dessa batalha diária que a gente tem de mostrar para a cadeia como um todo que a rastreabilidade é fundamental para o processo que a gente está passando agora. Eu acho que as falas foram muito complementares. Eu acho que a gente começou com uma ideia do Zilo, do início lá, em como é que foi essa quebra de paradigma há 20 anos atrás, 24 anos atrás, quando ele foi começar a fazer rastreabilidade no Brasil, né? E a gente traz hoje para um momento muito atual do que é a rastreabilidade propriamente dita, em função de eficiência de produção, em função de melhoria de imagem, principalmente dito, e em função de como é que eu posso me beneficiar desse processo como um todo. Eu acho que está excelente o caminho que a gente está tendo nessa explanação, porque eu acho que está desmistificando vários pontos que ainda são pontos de interrogação na cabeça de muitos produtores que não aderem ou querem aderir à rastreabilidade em cima do processo. Acho que a gente pode ir para as perguntas, não sei, Michele, se a gente não. Como ficou tudo muito. Eu não sei se algum dos participantes quer comentar mais alguma coisa. Zilo, você falou logo lá no comecinho. Gostaria de comentar depois que vieram as falas do Aécio, da Marielle. Michele, não, perfeito. Todo o Aécio, uma experiência aí dos 24 anos, Aécio ou mais, né? Ele tem na É verdade. rastreabilidade, né? Tipo, teve essa experiência há muitos anos. O Renan e a Marielle foram magníficos aí, demonstraram na prática o que é ter rastreabilidade. Aí na cabeça da gente, do pecuarista, ai, nossa, mas é difícil, eu preciso comprar bastante, não é nada, é tão simples hoje, é tão fácil hoje, né? Ah, mas é bem-estar animal, eu vou brincar o animal, vou apertar, vou fazer furo na orelha dele e tal, assim, isso tudo já é passado, né? Então, foram assim, bom, eu sou defensor do bem-estar animal bastante, e o S também demonstrou aí todas não só as funcionalidades, mas sim os benefícios, né, que trazem aí numa visão mais profunda, né, não tão simples quanto eu falei.
Então foi muito bom, gostei demais da fala de, acho que deu um complemento aí muito bom para. E estamos à disposição, se tiver as perguntas aí, Vou estamos aproveitar à então disposição. aqui, vou aproveitar e já vou emendar uma para você aí, Zilo. Eita. A pergunta do Mirko Games, do GIZ. Zilo, vocês acreditam que a rastreabilidade também está a promover ligações horizontais e verticais muito mais formais dentro da cadeia e reduzir a informalidade? Se isso está a acontecer, poderia ter um impacto na eficiência e na competitividade da cadeia? Oi, Mirko. Bom, já tudo foi dito aí, claro que sim, sem dúvida. Eu vou comparar aí mais ou menos um pouquinho uma pessoa que não tem um CPF, que não tem RG, o que que ela faz? Como é que ela, na fazenda, propriedade, ela ganha uma terra, sei lá, uma reforma agrária, não sei, ela não tem o documento da terra, ela não tem um CPF, como é que ela faz? A partir do momento que ela tem um RG, tem um CPF, no caso do boi tem um RG. Ele vai te falar quem eu sou, o que que eu fiz, o que que fizeram comigo, o que passou, sem dúvida, melhora total. A gestão é muito eficiente. Você, com certeza, o que você pergunta tem esse benefício, sem dúvida, não tem o que pensar. É uma coisa que está aqui, ó, foi demonstrado para os colegas aqui que tem esse benefício muito forte aí. Perfeito, obrigada, Zilo. Hum. Tem aqui uma observação e uma pergunta para o pessoal da MFG, né? Como é o Helder Prado, da TNC, está perguntando: a MFG faz a identificação no bezerro? Como é o processo de leitura na movimentação do animal? Ô, Michele, aqui todos os animais que adentram o confinamento obrigatoriamente têm que ser identificados, sendo bezerro ou não. Hoje a gente não pega bezerro, mas no passado, quando tinha o programa do Fomento Angus, a gente recebia muito animal de desmama e, assim, todos os animais são obrigatoriamente ser 100% identificados. E a movimentação durante a saída, a gente faz por leitura do chip eletrônico. A gente tem um bastão. No momento que esse animal entra, a gente lê o código de barra presente no brinco de Sysbov e vincula ele no chip eletrônico. Então, assim, então facilita tudo. Na hora que vai embora, ou vai fazer uma movimentação de uma baia para outra, a gente passa o bastão, passa no mangueiro ali, lê o brinco eletrônico e faz a movimentação no sistema, no físico e no sistema. Complementando, às vezes se é um animal, até puxando para a parte da sanidade, às vezes se é um animal que ficou doente, ele não vai passar no curral, foi alguma coisa que foi feito tratamento na baia, a gente, né, faz o registro da foto, faz o registro do brinco, o motivo, e passa para o responsável da rastreabilidade. Ó, esse animal saiu da baia 2 e foi para a baia a 5, e aí ele faz a movimentação via sistema, né, assim, garantindo de que no físico foi feito também. E mais um complemento, igual a Renan comentou, a gente não recebe bezerro no confinamento, mas tem as fazendas da Jacarezinho, não vou aprofundar muito nessa parte de reprodução, mas os bezerros, quando nascem, depois de feito o protocolo inicial, também é feito o furo na orelha, espera cicatrizar, depois é colocado o brinco Sysbov desde o nascimento. Perfeito. Tem um comentário do Rafael Noguchi, da SGS do Brasil. Ele trazendo aqui a parabenização das apresentações, né? Comentando do Aécio ter trazido o exemplo no mundo de como a bonificação trouxe a rastreabilidade, corroborando totalmente como o caso apresentado pela MFG. No entanto, entendo que a UDA não está indo pela linha da bonificação para a rastreabilidade. Me parece que será ter ou não a comercialização do produto. Aécio, você pode comentar e depois, se o Zilo quiser complementar também. Rafael, realmente vamos dizer assim, o ambiente que foi criado com o anúncio do regulamento da União Europeia, ter ou não ter, se não tiver, eu não compro, né? Mas a gente acredita que nos mercados internacionais as coisas não funcionam dessa forma. Se eu estou exigindo um produto com mais conformidade, eu tenho que pagar esse produto com mais conformidade mais caro, entendeu? Então, lógico, isso vai ser uma relação de mercado, né? Porque vamos voltar um passo atrás. A UDR não é um acordo bilateral entre países, é um acordo comercial onde o trader que coloca o produto na União Europeia tem que apresentar a conformidade desse produto, ou seja,
Eles não estão nem pedindo do país, eles classificaram os países em risco, mas o responsável é o trader de dar essa informação. Então, ele é um regulamento puramente comercial que usa um critério socioambiental para fornecimento de produto, né? Então, hoje está num processo ter ou não. Se não tiver, eu não compro. Se tiver, eu compro. Mas a gente acredita, pela prática comercial que existe ao longo dos anos entre países, principalmente entre vários países como a União Europeia hoje representa, que vai existir uma bonificação específica para conseguir se ter esse produto. Principalmente, essa eu acho que é o grande objetivo dessa rastreabilidade ser implantada em 8 anos, como premia o próprio Plano Nacional de Identificação de Bovinos. Se a gente tivesse uma rastreabilidade que se tornasse obrigatória amanhã, ela se tornaria um commodity, ela teria uma obrigação de ter em todo mundo. Tu não teria uma evolução do processo, ou como a Marielle colocou bem, não teria as pessoas que iam beber água limpa, né? A ideia de ter uma rastreabilidade implantada num período de 8 anos, com um processo onde se inicia com fêmeas, depois de 3 anos, como se inicia no processo da identificação a partir da primeira movimentação, é justamente para quem se antecipar e fazer chegar mais perto desse bônus e levantar o preço da arroba. Eu acho que toda a estratégia da Confederação Nacional da Agricultura e ter batalhado muito por esse período de implantação mais longo, porque era uma tendência que não era para ser aceita, é justamente nesse sentido, para não virar um commodity específico, né, e realmente ter uma valorização da arroba do animal rastreado com conformidade ao longo desses 8 anos até nós chegar no processo de obrigatoriedade de identificação de todo o rebanho. Zilo? O Aécio já falou muito bem. Só que ele tocou no assunto. Eu queria lembrar, por exemplo, a China, ela, não estou falando da Europa, mas a China, ela pagava de 10 a 50 reais no início para animais que tivessem as características de 30 meses a menos e tal. Hoje, para não virar commodity, que o Aécio falou também, pode ser que em algum momento lá para frente possa acontecer isso. Mas vai ter disputa. Eu vou pagar mais, vou pagar 10, vou pagar 20, porque eu estou tendo um benefício lá na Europa, alguma coisa. E, assim, a única preocupação é que isso estabilize e vire uma commodity de novo. Mas até lá, acho que vai ter muita competição aqueles países lá para nossa carne, isso sem dúvida. E quem tiver na frente, quem sair na frente, quem tiver tudo controlado, as auditorias, etc., vai sair, vai ter benefício, sim. Demora um pouco, a gente precisa ter um pouco de paciência, mas voltando lá, quando você começa, você vai olhar dentro da sua propriedade e falar, puxa, é diferente. Hoje é outra fazenda. Você tem a fazenda na mão. É isso que o termo que a gente usa, né? Então, se pensar lá que não, só vou fazer porque eu vou ter o benefício. A gente falou aqui, ou vem o primeiro benefício, ou vem primeiro a rastreabilidade, o ovo da galinha lá, a mesma coisa, né? Mas eu acredito que nós vamos ter um benefício, sim, não vai demorar, acho que vai ser pouco tempo. Perfeito. Outra pergunta do Mico aqui do GIZ para MFG. Esses custos e retornos são para qual etapa da cadeia? Como são distribuídos esses custos nas diferentes etapas e atores? Michele, a despesa com a identificação, inserção na BND, as vistorias, é tudo do MFG, né? Então, assim, a gente é uma propriedade certificada, a gente é um ERAS, né, que é o estabelecimento rural aprovado no Sisbov, e a gente tem que arcar com essas despesas. Mas, porém, a bonificação, como é o padrão da MFG, a gente repassa toda para o parceiro. A gente não segura nada. Então, a gente usa isso aí como um atrativo para o parceiro, né? Então, assim, a gente habilitou a propriedade com o intuito de controle interno, consequentemente, a gente recebe a bonificação, porém, a gente repassa para o parceiro. E as despesas para a certificação é nossa. No caso, a gente só não tem a despesa quando vem já rastreado de origem, né? Que a gente tem alguns parceiros que já vêm com a Isso. rastreabilidade. Hoje Isso, não tem diferença na bonificação do que já vem rastreado para o que a gente faz a rastreabilidade. Por enquanto, acho que até você pode isso. comentar um pouco. Hoje 95% dos animais que a gente recebe são animais que vêm de propriedades que não são habilitadas. Então, assim,
Quando a gente recebe algum animal de propriedade habilitada, a gente só faz a transferência da BND deles para a BND nossa. Aí, a partir daí, cumpre só 40 dias, não precisa ser noventena, né? 40 dias aí dentro da nossa propriedade, ele já está liberado para a União Europeia. E toda a bonificação vai para ele. Perfeito. E aí, dando sequência, aproveitando aqui, a Juliana Inala faz um questionamento. Qual o percentual de valorização de um gado rastreado para um não rastreado? E o Mirko, de novo, há alguma experiência com rastreabilidade no gerenciamento genético dos rebanhos? Aí, depois que vocês comentarem da MFG, eu passo para o Zilo e para o Aécio, caso queiram comentar também. Hoje, o que a MFG paga para o animal rastreado é R$ 3 por arroba para os animais que se enquadram aí para a União Europeia. Então, um animal de 20 arrobas aí dá R$ 60. Valor bem prático, né, Renan? Aí o não rastreado não É, tem a bonificação. A MFG não faz rastreado, mas vamos lá, É, um tem, animal não tem, tem, rastreado. tem pecuarista que prefere não permanecer os 90 dias, por critério dele, na propriedade, né? Então, esse aí, consequentemente, não recebe bonificação. Geralmente é pecuarista que manda fêmea, ou algum animal já mais adiantado, que já chega num peso já próximo ao abate, ele prefere não pagar as diárias, né? Ou abater antes dos 90 dias, e acaba que não recebe bonificação. E na parte de experiência genética, a gente não utiliza, mas hoje o sistema que nós usamos é mais para produção, tem um sistema melhor para a parte de reprodução, que consegue puxar toda a parte genética de filiação do animal e consegue fazer esse controle melhor aí, quem foi pai, toda a árvore genealógica, né? Enfim, e claro que a rastreabilidade ela influencia para a conferência desses dados. Não é a nossa realidade da aplicação de confinamento, mas existe sim esse gerenciamento. Perfeito. Zilo, Aécio, algum comentário? Falaram muito bem. Quanto à genética, acho que talvez as pessoas que têm touros, que têm genética, já rastreiam faz muito tempo. Isso eu acho que é a cadeia mais bem rastreada, digamos assim. Eles já têm há muito tempo aí, né? Eles sim têm esses benefícios, com certeza. Então, eles já estão aí bem diante, há, há muitos anos aí já rastreando, né? E sem isso também eles não conseguem ter essa parte que a Mariela falou, a árvore genealógica dos ovinos, das fêmeas, machos, né? Com certeza, sim. Aécio, a Nayana Machado, ela coloca aqui para gente. Bom dia. Existe algum esforço institucional no setor agropecuário de unificar os dados dos diversos produtores que realizam rastreabilidade, com o objetivo de gerar relatórios nacionais, compartilhar os dados nacionais, etc.? O PNIB, na verdade, o grande, vamos dizer assim, mudança de estrutura que foi proposta pelo PNIB é a unificação de todos os dados de produção do Brasil em cima de uma base única na União, né? Ou seja, o PNIB, diferente de outras iniciativas específicas, ele parte com a base cadastrada dos produtores junto às unidades de defesa sanitária estaduais, ou seja, a base estadual vai virar uma base, no caso, federal e não se criar uma nova base de dados para ter esse controle. Então, a partir do momento que se tiver essa integração que o PNIB vai proporcionar, a gente vai ter uma base de dados inicialmente na rastreabilidade de lote, porque vai estar todo mundo lá e a gente vai ter as guias de trânsito, e com a evolução da rastreabilidade individual, a gente vai estar melhorando essa rastreabilidade em lote, colocando o indivíduo dentro da guia de trânsito animal. Então, o grande objetivo do PNIB é realmente fazer essa grande base de dados de rastreabilidade no Brasil. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Grace Urac, de Matos, para a MFG. Quais tipos de identificadores são mais confiáveis e resistentes? Brincos, RFID, chip subcutâneo, tatuagens, como lidar com a perda ou troca de identificadores em campo? Antes de vocês responderem, eu só vou fazer uma observação aqui. Tem o pessoal que está com a mão levantada. Por favor, pessoal, coloque as perguntas no chat, que facilita para a gente, tá bom? Obrigada.
Michele, hoje o que a gente usa aqui é o brinco do Sisbov, né? Que não tem que ser daquele modelo, não tem outro modelo, né? É o modelo é, que o mapa aprova, né? E a gente tem o brinco RFID, né? Que é o chip eletrônico. Então, é esses modelos que a gente usa, são bem confiáveis. Quando o animal perde algum dos elementos, né? Porque ele tem que ter os dois, né? Tem que ter o brinco e o bottom. A gente tem que pedir uma reidentificação desse animal para ele permanecer identificado na propriedade. 100% dos animais têm que ser obrigatoriamente identificados. Então, os brincos são bem confiáveis, assim. A não ser que o animal pega alguma miísa ali na orelha e cai, assim, mas se for bem aplicado, dificilmente cai. E ele é inviolável também, né? Então, assim, é bem difícil tirar ele. E é importante destacar que o Ministério da Agricultura, ele padronizou quais são os brincos utilizados para a rastreabilidade oficial. Então tem um padrão de cor, tem um padrão de formato, padrão de numeração e padrão de modelo de identificação, onde, por exemplo, no Plano Nacional está preconizado que se tu quiser fazer uma identificação única, utilizar um só elemento identificador, obrigatoriamente ele tem que ser eletrônico, seja ele um bottom ou um brinco bandeira com a cabeça eletrônica, né? E se for duas identificações, tu tem a liberdade de colocar dois brincos não eletrônicos, um brinco e um bottom, como é o padrão hoje. Os processos de identificação com subcutâneos, eles não evoluíram tanto no mundo inteiro, porque existe uma questão de o chip subcutâneo ele se movimenta, né? Não existe uma garantia que ele não vai se movimentar. Então tu corre o risco de inocular um chip subcutâneo no animal e daqui a pouco tu tá comendo uma picanha e tá cortando um chip. O mesmo processo se dá para outros modelos de identificação, como o próprio bolos ruminal. Quando o bolos é um animal abatido com bolos, simplesmente tem que parar o abate para catar esse bolos num dos rumens do bicho. Então, tu já gera alguns processos, além de não ter identificação visual externa, que eliminam a utilização desses tipos de identificadores dentro de um produto, de um processo em escala. E como ela falou em tatuagem, tatuagem é uma grande questão que está sendo trocada pelo brinco, porque tu não consegue colocar numa tatuagem de uma forma, além da questão do bem-estar animal, que a gente está falando muito aqui, tu não vai colocar lá 14 dígitos num lombo do bicho, entendeu? Para ficar como uma identificação. É ruim para o animal, é ruim para quem faz o manejo do animal, e às vezes pode se tornar até mais caro do que a própria aplicação de um brinco visual único, né? Então é importante ter essa padronização que o mapa já realizou em cima dos processos de rastreabilidade oficial. E acho que tem até uma questão também da parte do couro, né, Aécio? Que a gente sabe que na questão do couro, né, a parte aí para atender a Europa é super relevante, né? Sim, sim. Então acredito que tem um impacto muito grande também para o pessoal do couro, né? Bom, tem uma aqui da Fabiana Leonelli, da USP, para o Zilo. Zilo, a rastreabilidade é uma ferramenta de gestão da qualidade, há muito empregada em demais setores industriais. Ainda existe muita resistência no setor agropecuário por desconhecimento dos benefícios na gestão de custos, eficiência e identificação dos ralos não perceptíveis por onde a eficiência e o retorno econômico se esvaem. A questão posta pelo Zilo e Aécio sobre o pequeno produtor são pertinentes. Além da ação do Estado, vocês enxergam a possibilidade da cadeia pecuária bovina passar a estimular arranjos de quase integração vertical, como ocorreu com a avicultura e suinocultura? Eu acho que ainda a gente está um pouco longe ainda do modelo da suinocultura e da avicultura, mas tem algum já sentido, já tem pessoas que já tentaram começar e não agora, mas eu acho que é possível, sim. Você me desculpa, qual que foi a dúvida dela no final? Estava pensando na resposta do primeiro que ela conversou, depois. Ah, Dos, saiu aqui. dos pequenos, né? Dos pequenos, a importância dos pequenos. Tá. Bom, a gente cita, é lógico que a gente, como uma entidade de classe e de produtores também, a gente sempre fala que o pequeno ele precisa de um auxílio. Já existem hoje empresas
que vão na propriedade, na pequena propriedade, esses fornecedores de bezerro, e já estão fornecendo brincos, tal. Tem que procurar quem já está fazendo isso para auxiliar de alguma forma. Mas as pessoas precisam entender que ninguém consegue, se ele não sair da cadeirinha dele lá e não for atrás, é difícil, é uma dificuldade. O pequeno produtor tem inúmeros problemas para sair de casa, vamos dizer assim, para sair fora da porteira e se adequar e se adaptar às novas tendências, né? O que acaba forçando ele arrendar a terra e sair da terra, né? Eu sempre estimulo, falando, não faça isso, tente o máximo possível você conseguir procurar alguma coisa que está dando certo, vai ver seu vizinho, vai ver, andar, né, para ver como as coisas estão acontecendo. E as informações estão em todos os lugares, como está assistindo aqui hoje, né? Isso eu acho que é uma coisa importante eles saberem que tem uma luz no fim do túnel para ele poder chegar e se modernizar, né? Chegar a estar dentro da cadeia, estar participando de toda essa ação, né? Que ele vai ter um benefício aí para frente. Então, voltando, é difícil, mas não é impossível. Tá? Começa com aquele caderninho que eu falei que o meu bastão era o caderninho, né? Então eu anotava o número do boi no caderninho. Então tentar de alguma forma, né? Fazer. Tem custo? Tem, mas eu acho que ao longo desses anos aí que vai ser de implementação, ele vai se adequar e vai conseguir. A gente pecuarista, eu já fui pecuarista há muitos anos, 30 anos, e tudo é pessimista, né? A gente sempre foi pessimista. Tem os bons, tem os que não são, mas a maioria, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí começa, vamos tentar. E pede ajuda, né? As entidades de classe estão aí, a Sociedade Rural está aí, o GPD está aí, para a gente poder dar uma orientação, né? A gente pode dar uma orientação aos pequenos aí. CNA tá muito bem posicionada nesse sentido, Senar, eles têm como ajudar. Não sei se eu respondi Perfeito, Zilo. Isso é uma temática que a gente vem tratando dentro da mesa também, né? A questão de reinserção dos produtores, né? E como que a gente pode ajudar com instrumentos aí financeiros para que ele possa ter essa jornada, né? Porque a gente sabe que não vai ser do dia para a noite que vai estar tudo implementado, né? Até por isso tem o PNIB aí para mostrar que é um processo longo, né? Então, e a gente entende também a questão de muitas vezes não se chegar à informação correta, né, para o pecuarista, falta de informação. Então, a gente necessita também de melhorar essa questão da TER, né, e de fazer com que a informação chegue de uma forma mais objetiva e correta para todos, né, principalmente para os pequenos. A Priscila Couturato faz a pergunta aí para a MFG e para o Aécio. Quais são as dores que vocês encontram ao tentar rastrear a sustentabilidade em relação às restrições territoriais? Desmatamento, embargos, existe alguma dificuldade específica em levantar essas informações para estarem em dia com os protocolos? Vou. Vai, Marielle, por favor. Tá. Hoje a parte da pesquisa da onde vêm os animais, ela é de maneira fácil porque é por meio de plataforma, né? Então a gente faz ali a pesquisa da propriedade. O que às vezes traz um pouco de inconsistência, é essas inscrições estaduais, nacionais, às vezes nenhuma. Na inscrição estadual está tudo certo e na nacional não foi atualizado o cadastro de tal propriedade. Aí gera um pouco de transtorno para o pecuarista estar sempre fazendo esse acompanhamento, né? Parece que os pecuaristas não recebem muitas essas comunicações de que a plataforma na inserção da propriedade não está atualizada. Então muda alguma coisa no sistema nacional, não bate com o estadual. Essa é só uma dificuldade que a gente tem. Mas a pesquisa em relação da origem dos animais ali ambiental, ela é de maneira simplificada por meio dessa plataforma, sim. Eu acho que um grande avanço nesse sentido é a própria plataforma que está sendo lançada também pelo mapa, que é o Agro Brasil Mais Sustentável, né? Ali a gente vai dar, o governo federal está dando a possibilidade do produtor ir lá e se conhecer antes de que venha alguém e analise a sua área de produção, né? Então, ela vai
tenham prerrogativa de ter uma organização das bases públicas, né? O que vai gerar uma facilitação e uma padronização de resultados, né? E ela abre essa oportunidade para o produtor realmente entender como é que é a sua produção, porque às vezes um grande medo do produtor é ser exposto, né? É ter os seus dados que ele não conhece, sendo trabalhados por terceiros. Então, ele conhecer a sua informação para ele entender os problemas que ele possa ter ou não é fundamental. E eu acho que a Agrobrasil Mais Sustentável, ela vem nesse sentido de fornecer uma padronização da informação e com uma fonte, vamos dizer assim, 100% fidedigna, que são as bases públicas, que onde são geradas todas as análises, que é o objetivo da plataforma organizar. Então, acho que isso vai ser um grande avanço dentro desse processo e realmente vai melhorar essa questão de integração de dados entre produtor e os seus dados públicos que estão sendo, vamos dizer assim, analisados por entidades terceiras. Aécio, até puxando um pouco, né? Aproveitando esse gancho e falando do tema da mesa, nessa parte de desmatamento, da UDR, a importância para o pecuarista depois poder rastrear, né, a origem dos seus animais, que não basta apenas a propriedade dele estar correta, mas a propriedade da onde ele adquiriu também, que a rastreabilidade ela traz essa segurança, né? Da onde você origina o gado. E até uma ressalva, conversando com o Leonel Almeida aqui que está presente, a importância da rastreabilidade, além da gestão, tudo é trazer realmente essa segurança de onde está vindo os seus animais. Não, perfeito. E só Perfeito. pegando um gancho, Michele, da última pergunta que o Zilo respondeu, que é a questão do pequeno produtor. O que eu acredito muito é que vai surgir uma oportunidade para uma prestação de serviço específica, entendeu? De agentes que vão pegar e vão fazer essa gestão para pequenos produtores, né? Porque tu pega, por exemplo, eu pego um estado do Rio Grande do Sul como exemplo. Se eu pegar uma média do rebanho para quantidade produtora, eu tenho uma média de 46 animais por propriedade no estado, que são microprodutores, se a gente comparar isso com o centro do país, né? Então, lógico, essa é uma média geral. Se a gente for estratificar isso por tamanho do produtor, eu vou ter propriedade com 5 animais, 20 animais, né? Como eu tenho propriedades no estado com mais de 1.000. Mas a grande questão é que o pequeno produtor ele vai ter que se organizar de alguma forma, né? E a organização disso pode ser por uma oportunidade para entes que vão lá e vão fazer essa organização do produtor de fazer a rastreabilidade, fazer um controle em cima desse mercado específico do pequeno, que às vezes não tem condição, para depois comercializar isso e ganhar em cima desse processo. Então, como eu sempre digo, e foi uma coisa que eu coloquei muito no evento da MFG lá, o tamanho do desafio que a gente tem para fazer rastreabilidade num país como o Brasil, ele é desproporcional para a grande oportunidade que a gente tem de abertura de mercado, de prestação de serviço e de novos mercados e novas prestações de serviço em cima do setor. Porque o produtor ele vai ter que saber, nesse exemplo que a Marielle deu, muito bem de quem ele compra e muito bem para quem ele vende. Porque senão todo o trabalho que ele vai fazer, todo o investimento que ele fez em rastreabilidade, monitoramento em cima do rebanho, pode ser perdido com uma dessas ações sendo mal realizadas. Então, essa mudança de cultura, com certeza, a gente vai passar por isso no curto prazo agora. Perfeito. Emendando aí, Aécio, o João, da CNA, ele fez um comentário, né? No, Importante ressaltar que temos diferenças entre o caso da MFG e o PNIB. MFG, como já dito, é uma propriedade Eras. Vocês poderiam comentar? Eu posso abrir comentando isso. Acho que é fundamental essa pergunta do João para desmistificar uma situação que acontece em torno do PNIB. O PNIB não é protocolo Europa, o PNIB não é ERAS. Vocês- O PNIB é um processo de identificação de bovinos que tem uma regra já estabelecida de evolução em 8 anos para a gente chegar na obrigatoriedade em função da rastreabilidade individual. Hoje, uma propriedade Eras, ela passa por um protocolo, ela passa por uma auditoria, ela tem que ter 100% do seu rebanho rastreado. Uma propriedade no PNIB hoje, ela não precisa ter 100% dos seus animais rastreados, ela não precisa passar por um protocolo de certificação de auditoria, entendeu? O que ela vai precisar fazer é seguir as regras do PNIB, que é a identificação das fêmeas no manejo sanitário nos primeiros 3 anos e identificação dos animais até a primeira movimentação a partir de então,
né? Que são regras muito claras sobre um processo de implantação de rastreabilidade individual no Brasil, e elas se diferenciam das regras dos estabelecimentos rurais aprovados do Sisbov, que são regras específicas para um modelo de fornecimento e certificação para exportação para a União Europeia. Então, desmistificar isso é muito importante. Por muito tempo, o pecuarista escuta falar em Sisbov e ele corre, porque é um monte de regra, é um monte de coisa que eu não vou me adequar. Se eu perder um brinco, eu vou perder toda a certificação dos meus animais. Gente, não é isso o Plano Nacional de Identificação de Bovinos. O Plano Nacional de Identificação de Bovinos é para a gente começar a identificar de uma forma segura para melhorar o controle sanitário no trânsito e assim, lógico, criar, vamos dizer assim, um ambiente para conseguir certificar as propriedades que queiram, sim, ser propriedades habilitadas para exportação para a União Europeia, entendeu? Ou habilitada para qualquer outro mercado, que daí vai seguir as regras do seu protocolo específico. Mas PNIB não é ERAS. Eu acho que é muito, muito, muito boa essa colocação do João, porque tem que desmistificar isso, senão a gente já vai estar botando um bode gigante na sala aqui, que é os 20 anos que a gente tem de operação de Sisbov no Brasil, e a gente tem hoje só 1.400 propriedades certificadas. E o objetivo do PNIB não é isso. O objetivo do PNIB é ter escala, é ter um processo de rastreabilidade muito mais fácil de ser realizado, né? E com controles muito mais simples, mais fundamentais para o processo sanitário do Brasil. Não tem que acrescentar, não. A explicação do Aécio foi bem coerente. Perfeito. Pergunta do Robson. A rastreabilidade te dá a possibilidade de saber para qual mercado seu produto foi comercializado? Zilo? Oi, Robson. Em termos simples, quando você vai negociar um boi, você fala, o meu da China, aí você fala, vai para a China, né? Agora, eu queria só citar rapidamente um exemplo no mercado aqui interno que acontece no Brasil, rastreabilidade. O processo do Nelore precoce lá do Mato Grosso do Sul funciona há muitos anos e é um baita de um programa. Ele paga em torno de R$ 7 na média já existe já 14 e tal, mas na média R$ 7 por boi, desculpa, por arroba, a mais da arroba negociado, desde que você tenha rastreabilidade e também tem uma série de outros protocolos, né, de gestão que é obrigatório e tal que você tem. Hoje parece que metade do rebanho lá abatido no Mato Grosso do Sul já entra então, assim, então você sabe, eu vou lá, eu vou ter esse benefício ali. Agora, dentro da indústria, como tem diferentes mercados, tem unidades frigoríficas que exportam numa mesma unidade para vários países, não dá para você saber. Pode ser que lá dentro o traseiro, o dianteiro vai para a Arábia Saudita, o traseiro vai para outro mercado, Europa, tal. Então você não sabe ali a hora que vai, para onde que ele vai. Mas tendo as características que eles precisam para te pagar mais, para te dar o benefício, ele vai te falar, ó, vai para o Chile, vai para a China, então mais ou menos você fica sabendo que ele vai para algum desses mercados. Então, tendo a rastreabilidade, tendo protocolos exigidos em cada unidade frigorífica, você mais ou menos sabe onde que vai. Beleza. Bom, tem uma aqui do Tem uma José Martins. pergunta antes dessa. Deixa eu verificar aqui. Tem uma do Robson Campos, da Iagro. Como vocês enxergam a integração de dados e a jornada e compartilhamento dessas informações com outros atores da cadeia, produtor, UESA, frigoríficos, indústrias de subprodutos, observando a LGPD? E qual a visão com relação à certificadora? Seria algo obrigatório como o Sisbov ou a inserção de dados pelo próprio produtor? Bom, eu posso responder essa, Robson, muito baseado em cima do plano nacional que foi elaborado, tá? Primeiro processo de integração de dados, a mudança do PNIB e das outras iniciativas específicas é que a base de informação vai vir do Estado. Não vai ser criada uma base nova de dados paralela às bases estaduais. Ou seja, tudo que for feito no Estado vai automaticamente ser reproduzido no base de dados unificada, na gestão nacional, né? Então, isso já gera que o controlador do dado dentro da função da Lei Geral de Proteção de Dados, vai continuar com a informação, que é o Estado.
Hoje o Estado tem a informação do cadastro do produtor, porque ele vai lá e se cadastra para ter uma propriedade rural, e ele tem uma informação do trânsito, porque ele vai lá e tira uma guia de trânsito animal. Então, o controlador do Estado, o controlador e o operador da informação, que é o Estado, vai dividir essa informação com a União. Então, ela continua sendo preservada. O acesso a esse dado a terceiros, ele vai depender de quem é o dono da informação. Hoje a informação é do produtor, né? Ele é que registra a propriedade, ele que faz o registro dos animais. O que está sendo previsto no PNIB é o produtor fazer por si só a sua rastreabilidade, ele não depender da certificadora para fazer a rastreabilidade, diferente do protocolo da União Europeia, né? Então ele vai poder fazer toda a sua gestão da rastreabilidade e a informação é dele. Como é que isso vai ser trabalhado dentro dos elos da cadeia? Vai ser que ter se estabelecer relações específicas como quem pode ou não ver essa informação em função da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, tá se configurando um processo que o produtor pode entregar o animal e pode se negar a entregar a informação sobre o animal, se ele não for remunerado por isso, né? Então, a grande questão é que esse equilíbrio de força ele tende a acontecer de uma forma muito rápida a partir do avanço da rastreabilidade e da coleta de dados da informação em cima do processo. Então, é muito importante a gente ter essa noção, porque dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, tu tem a figura do operador e a figura do controlador. No caso específico da cadastro de propriedade da gestão de trânsito, o Estado é operador e controlador, então a informação também é dele, né? Então, lógico, ele vai poder dividir isso dentro dos seus entes estaduais, mas com certeza não para entidades privadas, né? Isso vai ter que ser uma relação que vai ter que ser construída nesse processo de informação. Eu acho que o Renan deu um exemplo muito claro ali. Quando ele compra um animal já identificado, ele paga R$ 13 a mais nesse processo, né? Por que que ele está fazendo isso? Porque ele está comprando a informação que esse animal está trazendo junto com o brinco, né? Junto com a identificação que ele teve, porque ele vai fazer essa transferência na base de dados para ele. Então, esse tipo de relação que vai se criar, eu acho, nesse novo mercado, com uma rastreabilidade que vai sair das atuais 1.400 propriedades que a gente tem no Sisbov, para ir para um processo de rastreabilidade muito mais dinâmico dentro das regras que o PNIB estabeleceu. Eu acho que é importante a gente ter essa noção, porque tem que dar vamos dizer assim, essa informação de poder que o produtor tem em cima do dado que ele produz, né? Então, ele produz o dado, ele coleta o dado e ele vai ter que botar valor em cima daquele dado no processo de comercialização. Eu acho que é aí que a gente começa a ter um caminho muito mais equilibrado, né? De uma relação muito mais ética também entre comercialização de compra e venda de gado no Brasil. Perfeito. Eu vou para a última pergunta aqui, depois as outras que ficarem no chat, a gente manda para os convidados e retorna para vocês, tá, pessoal? Que a gente já está com um tempo aqui meio corrido. Tem uma pergunta aqui do José Martins para todos os participantes aí. O desafio é construir um modelo de rastreabilidade e sustentabilidade que valorize o produtor, assegure retorno econômico ao longo da cadeia e adote critérios claros, definidos internamente, para que o Brasil não apenas cumpra exigências externas, mas lidere a definição do que é produção sustentável e rastreável. Como operacionalizar a rastreabilidade de forma que o produtor, especialmente o pequeno, perceba retorno econômico real pelo que entrega? Como garantir que o diferencial de um produto rastreado se converta em pagamento efetivo ao longo da cadeia, incluindo quem faz apenas a cria ou apenas a engorda? Como assegurar que o critério de sustentabilidade seja construído a partir da realidade brasileira, Código Florestal ou Programa ABC+, e não apenas imposto por entidades externas? E, por fim, sobretudo, como transformar essas exigências em oportunidades de valoração e não apenas em custo, e como ajudar o produtor no custo e isenções? São várias em uma só. Ele se empolgou. Deixa eu começar. O operacional de todo esse processo, ele tem que buscar, ver como é que faz, ele tem que procurar certificadoras, etc., né? E quem já fez, acho que tem alguém falando.
E o pequeno, a gente já comentou aqui sobre os pequenos, eu já falei um pouquinho, né? Procurar a CNA, procurar os sindicatos rurais, né, as federações, que aí ali ele vai encontrar algumas coisas. E as entidades representativas, como a Sociedade Rural e o GPB, que eu já falei também. Para perceber esse retorno econômico, ele tem que fazer, tem que começar e ver as pessoas, né? Tem os exemplos que já tem, os exemplos que já surgiram e o que já está andando aí, né? Ele fala também como garantir que o diferencial de produção rastreada se converta em pagamento efetivo ao longo da cadeia. Da cria, né, especificando a cria, como eu falei, a primeira coisa que vem na cabeça é por que que eu vou rastrear se eu só crio e eu não exporto? O negócio é exportação. Tem outros benefícios, valorização do seu rebanho, valorização dos seus bezerros, né? Da venda dos seus produtos. Tem uma série de coisas que pode, ao longo aí desses anos de implementação, ele vai descobrindo assim, né? Quem já engorda há muito tempo e já faz o processo, ele gosta de exportar, produz um gado, aquela mudança brusca que a China trouxe na cadeia brasileira de produção de animais, né? Quem já percebeu que se ele não mudar, se ele não fizer alguma coisa, ele vai ficando para trás, né? Eu acho que outra pergunta aí dele, do Cláudio Florestal, acho que o Aécio, acho que o Ana pode falar muito bem, né? E como ele fala, transformar essas exigências em oportunidade de valorização. Óbvio que já quem faz, quem já tem a valorização, eu já falei um pouco para trás, estou sendo repetitivo. O custo, tem custo? Tem. Inicial? Tem. Mas precisa passar por isso que depois você vai acabar diluindo isso aí ao longo do processo, né? E já foi comentado aqui, né, como ajudar o produtor, né, nesses custos ou isenções, já tem várias empresas, como eu já falei, o Edson já comentou um pouco, que pode auxiliar nesse processo aí de alguma forma, né? Bancando, fazendo alguma indo na propriedade, auxiliando ele a brincar, tal, para ele começar, de alguma forma, a ter valorização no seu rebanho. É mais ou menos isso aí, uma coisa bem simples aí, que acho que os demais aí podem falar muito melhor até. E eu acredito que é possível, sim, rastrear todo o rebanho, por exemplo. Né, Mário? A gente está vendo, tem países que já são todos os animais rastreados, por exemplo. Tudo bem, é país pequeno, mas um dia eles começaram. Uruguai, acho que é Nova Zelândia. Se eu não me engano, a Austrália também tem boa parte, assim, que é um país grande. Tem que começar, né? Então, se não começar, um dia nunca vai chegar lá, né? Assim, tem ferramenta hoje, mas é acessível. Eu passei os custos nossos aí, não é um nada absurdo e tem retorno, né? Ele se paga muito fácil, muito fácil. Uma coisa que eu e o Renan estavam Ah, comentando anteriormente é que o processo da rastreabilidade ele é muito claro em questão, não é, cada vez vai ser feito de uma forma, não. A forma de você ler os brincos, de você aplicar o brinco, de você acompanhar a movimentação, ela é uma só. Ela é muito clara, ela não tem, isso não pode ser feito, que pode, não. Se fizer errado, vai dar errado, se fizer certo, vai dar tudo certo. Então, não é uma coisa mutável, ela tem ela é sistêmica e ela é clara. Então, é isso quase que mecânico traz. Isso o traz processo. uma facilidade para o pequeno produtor também, porque tendo o manual ali, você tem que fazer desta forma, e ele não é uma operação, né, que muda ou tem dificuldade, é mais fácil de aplicar. E respondendo a primeira pergunta ali em questão do retorno econômico real. Hoje não, sempre existiu bonificação para o animal rastreado, desde que quando iniciou. Até comentei aquele pecuarista que falou no evento, né? Ela oscila se é para mais ou para menos, mas ela é sempre benéfica quando a gente tem um animal rastreado. E hoje, independente se é pequeno, médio ou grande produtor, a gente está vivendo um momento na pecuária que um produtor ele não pode mais só ser pecuarista, e isso é um pouco polêmico, mas ele tem que ser empresário também. Ele tem que fazer a conta, senão ele não consegue continuar apenas da pecuária. Ele tem que fazer a conta da margem dele, do que dá de lucro e o que não dá. Se você tem a oportunidade de receber a bonificação que sobressai ao seu custo de utilização, não tem por que não usar. Então, o econômico, a parte econômica real, ela existe. A aplicação, ela é clara,
não tem ainda assim, grandes dificuldades. É só aquela questão do medo do desconhecido e encontrar os caminhos, né? Se vai ser por meio da certificadora, inclusive se vai ser por meio de indústria frigorífica, até puxando uma observação aqui, a Marfrig, por exemplo, é, é uma empresa frigorífica aberta para tanto apoio, né, orientação na parte de rastreabilidade, de como fazer esse processo para quem tem os seus animais abatidos, como também na parte de pesquisa ambiental. Tanto para fornecedores diretos e indiretos, ela fornece a disponibilidade de estar fazendo essas pesquisas para o público, de uma maneira de incentivar aí esse cuidado do socioambiental. Então, meios tem, a gente só precisa buscar informação, sabe que o custo é baixo e o retorno ele já existe. Eu acho que a grande questão é tu mudar a ótica de custo para investimento. A rastreabilidade ela tem que ser encarada como um investimento que vai te trazer um retorno. E daí tu procurar esse retorno específico em cima disso. Lógico, não adianta a gente chegar aqui e dizer, um produtor que tem 20 animais vai fazer rastreabilidade, o custo dele vai ser maior do que ele tem de bônus. Não tem como a gente dizer alguma coisa ao contrário disso. Mas por isso que abre as oportunidades de organização, movimentos de organização de grupos de produtores menores, prestação de serviço enfocada em cima disso, entendeu? Para a gente conseguir reverter essa ideia de custo para investimento. Porque só assim a gente vai conseguir elaborar esse processo e ele ter essa, vamos dizer assim, cumprir as exigências que a gente tanto anseia que ele cumpra ao decorrer desses próximos 8 anos. Perfeito, pessoal. Acho que o importante, a mensagem aqui foi clara, né? A gente tem que começar, quem ainda não começou, né? Tem muita água limpa para beber, né, Marielle e Renan? As oportunidades estão aí. A gente vê que existe muita oportunidade. O Brasil ele já domina muito esse mercado aí da pecuária. Tem mais oportunidades ainda para desenvolvimento, para implementação de tecnologia, melhoria de gestão, implementação de boas práticas, eficiência de produção, eficiência de manejo, eficiência de áreas degradadas. Então, tem uma série de questões aí que a rastreabilidade como ferramenta ela vai ajudar. E como muito bem colocado pelo Aécio, tem aí toda uma questão da plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que vem também de encontro para fazer essa colaboração aí em termos de trazer benefícios também dentro da plataforma, incentivos para aqueles que se destacam em relação às boas práticas e a adoção da rastreabilidade, né? Então tem todo um mercado aí nacional e internacional, e a gente entende que cada vez mais esse mercado está sendo exigente, em termos de entender e ter transparência em relação à origem do produto, né? E a gente precisa estar atento a isso e buscar essas oportunidades. Então, fica aqui o agradecimento da mesa para todos vocês, Renan, Marielle, Zilo, Aécio, pelas contribuições valorosas que vocês trouxeram aqui nos debates, mostrando estratégias, mostrando que tem um caminho a se percorrer, mas o caminho não é um caminho tão difícil de se percorrer, né? A gente precisa começar, e começando a gente começa a enxergar num outro formato e verificar muito mais os benefícios que tem nessa adoção do que na não adoção, né, da rastreabilidade, e, logicamente, os benefícios depois em termos aí dos mercados que nós vamos atingir. Agradecemos também de maneira especial aí a Sociedade Rural Brasileira, a Patrícia Arantes estava sempre apoiando na organização desse evento, Fundação Solidariedade, todos que estiveram presentes aqui. A gente vai ter um outro diálogo para que a gente vai continuar essa discussão mais para frente, e agradeço por vocês estarem contribuindo para que a gente consiga cada vez mais discussões ricas e construtivas e avance cada vez mais para uma pecuária sustentável. Meu muito obrigado aqui em nome da mesa, e a gente está à disposição, e as perguntas que forem chegando a gente vai responder e vai encaminhar para o pessoal, ok? Valeu, gente. Muito Obrigado. obrigado pela Ah, oportunidade. E eu Espero queria ter agradecer ajudado. a galera que acompanhou aí, tá excelente as É, perguntas. Depois, muito com bom. certeza, vocês vão ser respondidos.
quem não foi até o momento. Com certeza. Muito obrigado. Um abraço, Renan, Marielle, Valeu. Aécio, Obrigado, mesa, obrigado toda a a mesa. Valeu, todos. Renan, Marielle, Valeu. Michele, Bom dia. Obrigada, Bia, pessoal. Tenham um bom Mariana, dia. Verê. Bom Igualmente. Obrigada, dia para gente. vocês. Até Prazer em mais. ter participado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.